Bem, boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de julho de 2024. E nesse horário, das 18h40, nós estudamos essa obra, ó, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5, que trata de bem-aventurados aflitos, itens de 8 a 10, que faz parte das causas anteriores das aflições, esses três itens, né? E quem vai estudar conosco vem trocar apresentar suas reflexões para nós, para nos ajudarmos a compreender melhor essa doutrina abençoada, é o nosso irmão Wagner Antônio de Assis, residente lá em Vila Velha, Espírito Santo. Mas hoje ele está em Teresópolis, pertinho de nós. Pertinho de nós. Temos até uma amiga nossa que fez parte do outro estudo, Maria Inês, que também é de Teresópolis. Né? Ela daqui a pouco deve estar de volta aí conosco. Eu não sei se você chegou a conhecer a Maria Inês. Não, não lembro, assim, de nome. Ela trabalha, ela vive lá e trabalha nas casas espíritas de lá. Eu conheci Teresópolis quando minha morava lá, né? Uma cidade Uhum, maravilhosa, movimento espírita bastante pujante. Mas é antes de verdade. nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos pedir para a nossa irmã Denise Oliveira fazer a leitura de um pequeno preparo e a prece. Denise, por favor. Liga aí seu microfone. Boa noite a todos. O preparo é do livro Coragem, de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E a leitura é do capítulo 48, Hora Difícil. São alguns trechos, tá? O texto é bem grande. Os amigos espirituais auxiliam os companheiros encarnados na Terra, em toda parte e sempre, sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial, contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência, e através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo, em campanhas diversas a favor dos necessitados, e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente, e utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes, e por intermédio daqueles que se lhe vinculam à aprovação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-terão, surpreender-terão com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil, quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo. Eis que os processos de intercâmbio entre perturbação e colapso, de vez que entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia, e a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Emmanuel. Então, Senhor, inspirada pelas palavras de nosso querido irmão Emmanuel, nós lhe agradecemos a oportunidade, toda oportunidade de trabalho,
esse intercâmbio, Senhor, entre os nossos irmãos, é que nos favorece a existência, falando sobre suas experiências e nos pedindo auxílio na prece. Essa troca é a troca de amor entre irmãos. Então, todo trabalho, Senhor, que nos chega, seja uma leitura, seja uma consolação, seja um abraço, seja uma visita, sejam os ouvidos atentos àquele que fala, é sempre para nós uma bênção que o Senhor nos brinda. Obrigado, Pai, por sua misericórdia. Se conosco, Senhor, agora e todo sempre. E que envolva o nosso irmão Wagner, para que possa nos inspirar com suas palavras, trazendo a sua interpretação e o resultado de seus estudos. Permaneça entre nós, Pai amado, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meu irmão Wagner, você tem até 7h30. Se precisar de mais 5 minutinhos, você pode utilizar para concluir suas reflexões. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Muito obrigado, Rosângela. Eu nem quero falar muito disso, porque falar de aflição a gente já está cansado, né? A gente só passa aflição e aflição, a gente já está cansado, né? Tem um amigo meu que ele diz assim, você tem que sair do seu lugar de acomodação, né? Eu falo assim, mas eu nem cheguei nesse lugar ainda, né? Como é que eu vou sair desse lugar, né? Então a gente tem que sair, a gente tem que aprender a lidar com os problemas da vida. E a gente sempre se pergunta, né? Por que que esses problemas acontecem na nossa vida? Por que será que a gente sofre tanto? Ou às vezes a gente se questiona, por que que eu não sofro tanto, mas determinadas pessoas sofrem muito, mas muito. E às vezes a gente pensa assim no sofrimento financeiro, o sofrimento moral, né? E a gente pergunta o que que acontece com essas pessoas para que esse enredo todo traga para ele uma infelicidade nesse pequeno momento da nossa existência, que é esse processo reencarnatório. Porque a gente se acha bonzinho, né? Você pensa, eu não faço mal para ninguém, o fulano não faz mal para ninguém, por que será que ele sofre? E esse capítulo 5, a Rosângela estava falando no começo, é um capítulo muito bom, eu acho difícil, porque é difícil você explicar para aquele que está sofrendo que ele é responsável por sua própria dor. Ninguém se acha, né, responsável por sua própria dor. A gente terceiriza, mas foi meu vizinho, foi fulano, foi meu parente, foi meu pai, foi... Tudo a gente tem uma boa explicação para dar, que é sobre o nosso sofrimento, que é o outro que fez. A ocasião, as consequências da vida, eu não tive muitas oportunidades. A gente nunca pensa que nós somos esse herdeiro do nosso legado, né, daquilo que a gente deixou. E exatamente hoje a gente vai falar, né, dessas causas anteriores das aflições. O que aconteceu no passado para que eu sofra tanto no presente? O que aconteceu? O que eu fiz no passado? O que foi feito de mim no passado para que as dores me visitem no presente? Se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para a vida, cada ser vivo tem uma função. Da mais ínfima ameba até o mais elevado dos seres que aqui se encontram tem uma função. E ela é representada na natureza. A gente olha, ora, vamos pegar um exemplo, uma colmeia de abelha. A colmeia de abelha tem todos os seus elementos direcionados para que cada um faça a sua tarefa. Tem a rainha, tem a que faz a segurança da colmeia, tem aqueles que eles são tarefeiros, né, que vão buscar o pólen para que outros façam mel. Se um deixar de fazer a sua tarefa, a colmeia entra em colapso. Se a rainha deixar de fazer a sua tarefa, a colmeia entra em colapso. É lógico que eles vão achar um jeito de construir uma nova rainha para que aquela colmeia dê certo, para que ela progrida, para que ela continue. Se um operário, uma abelha operária, der problema, eles substituem aquela abelha operária para que a colmeia ande. Então, cada ser tem uma função aqui na Terra.
E a gente se pergunta, tá, e nós não temos uma função? Qual é a nossa função? Porque o bem-estar da colmeia está intimamente ligado a cada um fazer a sua função dentro da colmeia. O bem-estar da humanidade significa que o homem tem que agregar valor a essa humanidade. Nós só teremos bem-estar quando eu agregar valor na comunidade em que eu vivo. Isso é muito interessante porque a gente começa a achar que só tem direito, mas agora a gente começa a compreender que tem deveres nesse processo reencarnatório. Não só deveres cívicos, mas nós temos deveres morais com aquele ambiente em que nós estamos vivendo. E toda vez que eu deixo de cumprir esse meu dever, seja ele cívico, moral, social, eu acumulo esse dever para uma próxima oportunidade. E a gente vai acumulando deveres para a próxima oportunidade. Eu chamo de louça na pia. Você quer ter noção de infinito? É a pia da cozinha. Você acaba de lavar um copo, você vira as costas, você vem, tem um copo lá dentro. É infinito. Você terminou de lavar a louça, você fala assim, opa, graças a Deus. Você andou ali na sala, quando você voltou, alguém já botou um copo ali, um garfo, um prato, alguma coisa está ali. Então, toda vez que eu deixo louça na pia, eu tenho que lavar depois. Eu sou o único responsável por lavar a louça. Se eu não deixo de fazer a minha tarefa hoje, aí teve um copo, depois um prato, depois um garfo, depois uma panela, depois outra panela, e depois resto de comida, e aquela pia vira um monstro. Aí você vai lavar aquela pia e fala, meu Deus do céu, quanto sofrimento lavar uma louça. Mas se eu tivesse lavado a louça quando ela estava no lugar que era a minha tarefa, eu não estava sofrendo nesse momento. Perceberam? Se eu fizesse o meu papel, a minha tarefa, no momento que me foi destinado a fazer, eu não estava sofrendo lavando esse monte de louça. Porque parece que o fardo é pesado demais para os meus ombros frágeis. Mas não é. A gente estava sendo dosado naquela missão que me foi dada naquele momento. Mas a gente não percebe isso na vida. A gente acha que, quando a gente fala assim de felicidade, agora que eu aposentei, eu vou gozar a vida. Eu vou viajar, eu vou fazer churrasco, eu vou beber com os amigos, eu vou fazer não sei o quê. Aí você fala, meu amigo, isso vai durar 3 semanas. Depois você vai ver que eu quero voltar para o trabalho, que tem muita tarefa a ser realizada dentro de casa. Tem muita coisa para se fazer. E se você é espírita e tem trabalho na casa espírita, as pessoas vão falar assim, aposentou, né? Tem mais uma tarefa para você aqui. E assim você vai acumulando tarefas. E você vai fazendo essas tarefas de maneira que você se sinta feliz naquele ambiente em que você está. E é muito bom quando você se sente útil dentro da sociedade que você está inserido. Essa utilidade é que nos traz vida. A gente só vive porque a gente é útil. Cada inseto não é útil na nossa natureza? Por que que eu serei inútil nesse ecossistema? Por que que o ser humano precisa ser inútil? Porque a gente olha para a natureza e a gente diz assim, parece que elas estão aí, as coisas estão aí para nós usufruirmos dela. Que nós não temos tarefa com a natureza. Mas nós temos tarefa com a natureza, tanto biológica quanto social. Nós temos uma tarefa quando nós criamos os nossos filhos. Nós temos uma tarefa quando nós criamos, quando nós educamos, ajudamos a educar os nossos netos. Nós temos uma tarefa quando assumimos um trabalho na casa espírita e temos que fazer o melhor dentro daquilo. Se eu deixo de fazer isso, eu acumulo essa tarefa para uma próxima encarnação. E numa próxima encarnação eu vou ter a tarefa da encarnação passada, mas a tarefa da encarnação presente. E aí é que a gente vai entendendo, opa, as causas anteriores das aflições são tarefas que eu deixei de realizar no passado e que agora estão sendo cobradas no presente. Mas como é o processo de evolução, eu preciso entender que nesse processo de crescimento eu tenho que realizar essa tarefa da melhor maneira possível. Porque eu posso ficar sem um braço, eu posso ficar sem uma perna, consequência de um mau uso disso lá no passado. E aí vai ficar difícil lavar essa louça. Tem um livro chamado A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Eu não sei se vocês conhecem. Ele fala de um cidadão que chama-se Jesus Gonçalves. Ele faz um resumão de uma trilogia da Ivone Pereira, que é Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e o Drama de Bretanha. Ele vai contando uma história de um grupo de espíritos até chegar ali
no drama de Bretanha, que é essa história. Mas a história do Gésio Gonçalves, ele foi Alarico I. Alarico I foi rei dos visigodos na invasão de Roma, né? Quando Roma caiu, os visigodos é que eram fortes nessa época. E ele era o general dessa tropa que entrou ali. E ele não tinha piedade nenhuma. Ele entrava, ele causava dor, sofrimento, estupro, matava crianças, velhos, quem fosse. Existe uma cena em que ele encontra Santo Agostinho. Não é o nosso Agostinho, né, do Evangelho, o Santo Agostinho. E é uma cena muito bonita. Quando ele cerca Roma, e Agostinho era bispo nessa época, foi Roma ou Hipona, mas agora eu não vou falar nada daquela cidade, senão eu vou falar errado. Eu não sei se foi Roma ou foi Hipona. As tropas de Alarico cercam essa cidade. Roma, Foi né? Foi Roma. Cercam essa cidade e para que matassem de fome, ele queria, né, Alarico dizendo, eu entrei em Roma, entrando em Roma, tomando Roma, eu tomo todo o Império Romano. Não sabendo que Roma já tinha transferido a sua corte para outro lugar. E Agostinho fica. Agostinho, ele cerca ali, coloca a barraca, Agostinho sai da barraca, sai de dentro do que estava alojado, vai até a barraca de Alarico. Era impossível chegar perto do general Alarico. Ninguém se atreveria. E o mais interessante na narrativa desse livro é que as tropas estavam perfiladas, uma do lado da outra, todo mundo com espada, com arco e flecha, com tacape, com tudo. E a única coisa que eles conseguiam fazer era cuspir em Agostinho. Eles não tinham coragem de matar Agostinho. Agostinho entrou dentro da barraca de Alarico. E Alarico leva um susto quando encontra aquele camarada romano, daquele bispo romano, dentro da sua barraca. Eles têm uma conversa e Agostinho pergunta assim, diz para ele que já tinham transferido o reinado para outro lugar e que ele invadir Roma seria inútil, que ia matar inocente. E ele diz assim, não, eu vou fazer isso, eu vou entrar em Roma e vou tomar Roma e vou matar quem estiver lá dentro. E Agostinho diz assim, poupe pelo menos os que estiverem dentro das igrejas. E Alarico disse, eu não vou poupar ninguém. Deu um safanão, ele voltou e ninguém matou Agostinho. Agostinho chega em Roma e diz, vamos todos para as igrejas e vamos orar, será o nosso último momento. Dito e feito, Alarico entra em Roma, invade Roma, e o que ele diz? Poupem todos aqueles que estão nas igrejas. Ele respeitou o pedido de Agostinho. Esse camarada Alarico I, ele reencarna como Alarico II, fazendo as mesmas atrocidades. Depois ele reencarna como chanceler Richelieu, conhecem a história, né? Lá do chanceler Richelieu, as barbaridades que ele apronta. E depois ele, por decisão, por imposição, ele reencarna em outras encarnações, mas essa que ele coloca, ele reencarna com lepra, hanseníase. E ele se revolta, quando ele volta para o mundo espiritual reclamando disso, até que ele pudesse entender que se ele tivesse algum tipo de poder e algum tipo de projeção, ele iria cometer os mesmos erros. Era preciso que ele fosse contido para que ele não cometesse os mesmos erros do passado. Eu estou falando de quase 1000 anos, desde Alarico até a encarnação dele, com a primeira encarnação com hanseníase. Quando ele compreende tudo isso, numa próxima encarnação, o que eles fazem? Ele pede para que ele venha com hanseníase. Ele pede, eu quero ir com essa doença. Ela me ajudou no passado. Ele reencarna a mulher no processo também, mas ele volta com hanseníase em 1902, até 1947 que ele vive. E ele reencarna e aos 27 anos ele adquire a hanseníase e vai ser colocado dentro do hospital de hanseníase, né? Existiam aquelas colônias na época, e lá ele desenvolve a arte, ele ensina as pessoas a tocarem, a praticarem o teatro e tal, e ele começa a instituir núcleos espíritas dentro das casas que ele foi. Ele se torna espírita, ele era ateu e se torna espírita nesse processo. Aí você diz assim, ora, precisou quase 1000 anos para que ele entendesse que ele deveria ser útil na sociedade.
aquele poder que ele tinha como Larico I, Alarico II e chanceler Richelieu, era para ele agir em um número muito grande de pessoas para que trouxesse bem-estar para aquelas pessoas. A função do ser humano é agregar valor à humanidade, à sociedade. Essa é a função. Como ele não aprendeu nesse processo, ele teve que ser tolhido, contido, para que ele pudesse entender o processo, entender qual é a função dele na sociedade. Então, a dor naquele momento, o que pareceu para nós uma crueldade divina, na verdade foi uma salvação. Se ele não tivesse passado por aquele momento, talvez ele não se tornasse o Jesus Gonçalves, né, que a gente conhece da nossa literatura. Quantos estão nesse processo? Quantos de nós passamos por dores difíceis e que foram quase impossíveis de nós passarmos para que a gente possa entender qual é a nossa função no presente? Então, nós somos herdeiros do nosso próprio legado. Tudo que nós fazemos hoje reflete na nossa história amanhã. Se eu fui um mau pai, se eu fui uma má mãe, amanhã meus filhos irão se afastar de mim. Mas eu tenho a oportunidade, talvez, no futuro, de me reajustar com os meus netos. Quantas histórias a gente vê de filhos separados de pais e de mães, e quando chega um neto, eles se aproximam e dão continuidade à vida. Eu tive a oportunidade de conversar uma certa vez com uma senhora, que ela ficou 47 anos sem falar com a filha. Ela tinha 81 anos de idade. Eu atendi aquela senhora no atendimento fraterno. E a única coisa que ela fazia, ela falou assim, meus netos hoje, eu tenho 2 netos, um com 9 anos e um com 3 anos. Eu só conheço por fotos. A minha existência é inútil, porque eu fiquei esse tempo todo sem falar com a minha filha por culpa minha. E eu não quero mais viver. A única coisa que eu penso todo dia, quando eu acordo, é a minha vida precisa acabar hoje. Ela só pensava em se matar. Nesse processo, ela encontra, na casa espírita, uma senhora que fica muito amiga dela. E elas ficam amigas, elas iam para o centro junto e tal. E essa senhora, por acaso do destino, era muito amiga da mãe do marido da filha. Essa mãe fez com que ele se reaproximasse, que o filho trouxesse os netos para a mãe, que o genro trouxesse os netos para a mãe ver, porque a filha não queria. E ela começou a cuidar dos netos, começou a olhar os netos, e ele começou a ver que a mãe que ele tinha, né, ciência, que a filha passava para ele, que a esposa passava para ele, não era a avó que ele via com os netos. E ele começou a falar com a esposa e tal. Acabaram que no final de 2 anos eles se reaproximaram e depois de mais 2 anos ela desencarna. E ela, no momento lá, a gente foi visitar ela no hospital, a gente ia fazer o passe com ela, ela disse assim, foram os 2 anos mais felizes da minha vida, porque eu consegui me reaproximar do meu filho, da minha filha, e eu consegui viver um pouco da vida dos meus netos. E a filha dela, quando saiu, ela falou assim, Assis, agradeça a dona Flora para mim, né, dona Dora para mim, porque ela foi responsável por me reaproximar da minha mãe. Elas vão se encontrar no futuro. Tem uma louça que ficou para ser lavada aqui. Essa história não vai ser tão fácil lá no futuro. Vai trazer algumas dores. Por quê? Porque algumas dores são inerentes àquele processo reencarnatório que elas deixaram de fazer. Então, esse ato de 47 anos vai ser cobrado lá no futuro. Parece que foi ruim, se Deus fez uma maldade. Quando a senhora estava com o neto, com a filha, ele tirou ela. Ela podia ter mais anos de vida, mas tudo está dentro de uma programação. Tudo faz parte desse nosso processo de viver. E é interessante, e vou até contar uma história muito particular. Eu gosto de contar essa história. Talvez vocês até tenham ouvido. Se ouvirem, finjam que não ouviram, tá? Faz aquela carinha assim, que interessante. Nunca. Meu pai era alcoólatra, minha mãe é analfabeta. E desde que me conheço por gente, desde que eu tive noção de vida, eu via meu pai chegar bêbado em casa. Mas ele não era um bêbado violento, né? Muito pelo contrário.
Meu pai sóbrio, ele sentava numa cadeira, num canto da casa e ficava fazendo palavras cruzadas. Mal conversava com a gente. Quando ele bebia, ele brincava, ele rolava com a gente. Então, eu associei o cheiro da bebida com o bem-estar com meu pai. Por outro lado, a minha mãe associou o cheiro de bebida com meu pai dilapidando tudo que a gente tinha, que era muito pouco, né? Meu pai era metalúrgico. Então, ela não suportou aquele processo e ela se separou do meu pai. O que que ela fez? 5 irmãos, ela leva 3 com ela e deixa eu e meu irmão mais... Eu era o mais velho, o segundo mais velho deixa com meu pai. Eu tinha por volta de 11, 12 anos e meu irmão por volta de 9, 10. E ela deixou com meu pai. Eu fiquei revoltadíssimo. Por que que eu tenho que ficar com o bêbado? Ninguém suporta o bêbado, porque eu tenho que ficar com o bêbado. Eu não consegui entender aquilo que a minha mãe fez comigo. E eu fiquei sem falar com a minha mãe durante um ano. E minha mãe falou assim: você vai ficar porque você tem que buscar seu pai no bar. Era pior ainda. Eu tinha que ficar com o bêbado, eu tinha que buscar o bêbado no bar. Eu tinha vergonha de buscar meu pai no bar. Eram 2 bares, bar da Dona Dedina e bar do seu Dudu. Eram 2 bares que ele frequentava, que era o único que dava fiado para ele, que ele pagava no final do mês. E era muito interessante. A gente comprava cerveja e botava lá na geladeira. Ele não bebia meia cerveja lá em casa. No bar, ele bebia caixas e caixas de cerveja. Então, quase todo o dinheiro dele ia para lá. Mas minha mãe era muito presente. Ela acordava cedinho, esperava meu pai sair para trabalhar, ela entrava em casa, arrumava a casa, preparava o almoço e saía para o trabalho dela. Então, ela voltava e pegava toda a roupa, lavava toda a roupa, então ela cuidava da casa, mas ela não queria só estar com meu pai. E gostava do meu pai ainda, né? Ela só não queria viver mais com ele. E ela falou assim, eu falei, um dia minha avó me chamou, né? Era uma negona brava, beça, né? Ela, né? Minha avó era brava, muito brava. Ela falou assim, vocês dois vêm para cá, esse negócio não está dando mais certo, não. Botou lá. E botou a gente para conversar, e a minha mãe disse assim, eu só não quero que você tenha a dor de ver seu pai mendigo. Se você não for buscar ele no bar, ele vai ficar por ali, ele vai virar mendigo. Vai ser muito doloroso para você ver seu pai mendigo. Eu entendi mais ou menos o que minha mãe quis dizer, mas ainda assim eu fiquei com aquele ranço com ela. Um determinado dia nesses dias assim, a gente foi buscar ele no bar, ele não se encontrava no bar, eu fui buscar ele no outro bar, ele não estava ali. Dei graças a Deus e vim para casa. Meu pai chegou muito tarde, não me lembro que horas era, e ele chegou com um mendigo dentro de casa. Mas um mendigo de verdade. Aquele mendigo que há muitos anos não tomava banho, com o cabelo encebado, mendigo de verdade, esses que vocês veem na rua com a roupa rasgada. Disse assim, esse é meu amigo, bebeu comigo e tal. Eu morri de medo. Falei, caramba, peguei uma faquinha de mesa, entrei pro quarto e fiquei ali com meu irmão. Falei, meu irmão, olha, se ele entrar aqui, a gente dá um jeito. Você imagina, 2 garotos contra o mendigo não ia dar nada. Meu pai é extremamente irresponsável. Tirou a roupa do mendigo, mandou o mendigo tomar banho, pegou a roupa dele, deu pro mendigo, fez uma janta lá, comeram e tal. No outro dia eu acordei, eu falei, não vou dormir, né? Vou ficar atento. Eu acordei apavorado. E dormi. Quando eu saí, eu olhei para assim, a casa toda fechada, meu pai ainda dormindo. Eu falei, cadê o mendigo? Quando eu olhei para a cozinha, o mendigo estava sentadinho no cantinho assim. Aí, quando eu falei para ele, desculpa, 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 eu não sei como sair, eu não sei como ir embora. Me perdoa, eu não sei como ir embora. Na fala, meu pai acordou, se deu conta da besteira que fez, mas ficou assim: o que você está fazendo aqui? Então, o senhor que me trouxe, meu pai meio que falou: tá bom, tá, toma um café aí e vai embora. E deu café para ele e ele foi embora. E aí ele percebeu da irresponsabilidade que ele fez, então ele jamais saía daquele perímetro de beber dele, a gente chamava de perímetro de cachaça, era dedinho e tal. Me casei, fui estudar fora, me casei, voltei para morar na cidade, já com 26, 27 anos de idade. E eu falei, eu tenho que dar um jeito no meu pai. Ele ainda era alcoólatra nessa idade. Eu falei, tenho que dar um jeito no meu pai. E eu falei, vou no Alcoólicos Anônimos, vou perguntar lá como é que eu faço para convidar meu pai para ir para lá. E o camarada, não, tudo bem. Eu falei assim, olha, toda vez que a gente fala, ele diz que ele não é alcoólatra, que ele não vai, que não quer saber de nada. Eu falei, aí ele falou assim, não, pode deixar que eu faça o convite, eu já tenho experiência, eu já estou há muitos anos aqui e tal, tenho experiência com isso, eu vou lá convidar seu pai. Você passa aqui tal dia, me pega e me leva lá. Eu falei, tá tudo certo. Saí do trabalho, passei lá, peguei o camarada, levei para casa. Quando ele entrou em casa, ele se sentou assim, ele ficou completamente calado. Ele não falava nada. Meu pai saiu, falei que ele era meu amigo e tal, né, e tal.
Aí ele começou a conversar com meu pai percebeu, ele percebeu, falou assim, eu não sou alcoólatra, o que vocês estão fazendo aqui? Que negócio de alcoólatra aqui? E começou a gritar, mandou o cara embora. Eu nunca tinha visto meu pai bravo daquele jeito, assim, né? Meu pai nunca me deu um tapa, pra vocês terem uma ideia. Minha mãe não, todo final de semana ela me dava uma surra. Eu merecia. Mas aí, ele não. Eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito, muito revoltado. E esse camarada disse assim, ele continuou sentado, ele disse assim, seu Deco, né? O apelido do meu pai era Deco. Se eu tive jeito, se eu tive condições de sair daqui, o senhor também tem. Aí meu pai, bravo, disse, mas quem é você? Aí ele disse, eu sou aquele mendigo que o senhor trouxe dentro da sua casa. Eu sou esse mendigo. Desculpa que ainda, esse negocinho ainda me mexe comigo. Aí todo mundo ficou apavorado, né? E ele contou a história. Ele tinha sempre vontade de ir para o AA, mas ele tinha vergonha de entrar com aquela roupa. Quando meu pai botou ele lá dentro de casa e deu banho nele, e ele foi para lá, ele teve coragem de entrar e nunca mais saiu. O que esses dois viveram numa encarnação passada para que meu pai trouxesse de forma irresponsável o mendigo para dentro de casa com duas crianças lá dentro? E como é que essas coisas se desenharam para que ele pudesse resgatar meu pai também nesse processo? E meu pai parou de beber e tal, né? Ficou no alcoólicos e tudo, e depois de algum tempo desencarnou muito cedo, com 61 anos, eu acho que ele tinha. Eu não me lembro direito, eu não contei minha idade assim direito. Mas a gente conseguiu viver um período muito feliz. Mas essa história, assim, que sofrimento que eles causaram no passado, que tiveram que resgatar no presente. Eles se tornaram muito amigos, ficaram muito amigos, né, durante esse período. Que eles se resgataram, um resgatou o outro. Porque a gente só olha o sofrimento, mas a gente não olha como é que o arranjo do mundo faz para que a gente se livre desse sofrimento. É aquilo que a dona Denise leu no começo. Existe um mundo espiritual todo estruturado para nos auxiliar para que a gente dê certo nessa encarnação. A nossa encarnação foi feita para dar certo, não foi feita para dar errado. Foi feita para dar certo. E existe um número muito grande de espíritos trabalhando para que ela dê certo. Mas a gente não se apercebe disso, porque a gente ainda fica olhando e fixado na dor. A dor é somente um chamado, um cutucão para dizer assim: tá errado, meu filho. Olha para cá, esse caminho está doloroso. É como se eu tivesse uma trilha muito grande, muito bem traçada para eu andar, e toda vez que eu desvio da trilha, eu vou pegar esse atalho aqui. Quando eu entro para o atalho, é espinho, é cipó no pescoço, eu tenho que abrir a mata sozinho. Parece sofrido. Se eu voltar para o caminho, não dói tanto. Então, a dor aparece, o sofrimento o sofrimento é voluntário. Eu digo se eu quero sofrer ou não. Quando a dor aparece na minha porta, ela vai doer. Mas o sofrimento é esse culto que nós fazemos à dor. Eu posso ser amputado, né? Um paraplégico. Você olha dois paraplégicos. Um pode se lamentar porque é paraplégico. O outro faz as atividades normalmente, como se a perna não fosse um empecilho. E não é. Os dois têm a mesma dor, mas um sofre de um jeito, outro sofre de outro. Um aprende de um jeito, outro aprende do outro. A demora para aprender é que faz com que a gente continue sofrendo. E aí Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 607A, ele faz a seguinte pergunta: o que é o princípio inteligente, né? Ele fala assim, ele está falando da evolução do princípio inteligente, e ele pergunta se os animais têm espírito, né? E a resposta é assim, muito interessante, a resposta é precisa. Os espíritos dizem assim: são nesses seres que estás longe de conhecer em sua totalidade, são nesses seres que está longe de conhecer na totalidade, é onde o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco, até sofrer uma transformação e tornar-se espírito. É como se fosse um processo de germinação. Então, quer dizer que o meu espírito, eu enquanto espírito, né, meu espírito, eu enquanto espírito, já fui um animal, já dei vida a um animal? Lá na frente ele diz, sim, foi ali que você aprendeu alguma coisa. Eu já fui uma planta? Sim, foi ali que você aprendeu a suportar o seu corpo. Vamos ver se isso é verdade?
Quando a gente pega uma planta, a gente coloca ali, quem gosta de plantar, eu gosto de plantar, eu boto umas plantinhas ali e tal. Ela faz um negócio chamado fotossíntese. Sabe como é que funciona a fotossíntese? As raízes entram no solo, pegam aquilo que eles chamam de seiva bruta, que é água e sal mineral, joga para as folhas, lá ela recebe a luz solar, faz a fotossíntese e aquela seiva bruta vira seiva elaborada. E é essa seiva elaborada que alimenta a planta. Agora preste atenção no sangue. Sangue venoso vai para o pulmão, é oxigenado e volta com o sangue arterial. Ele se purifica no lugar. Onde é que eu aprendi a fazer isso? Você está controlando seu sangue agora? Agora é hora de bombear o coração? Não, ele faz isso aquilo automaticamente. Onde nós aprendemos esse automatismo biológico? Onde nós aprendemos a controlar o organismo? Lá naquele ser, que é uma plantinha. Onde eu aprendi a lidar com a comunidade? Pega o filhote de um animal, tenta tirar dele, para você ver. Aprender essa noção de comunidade, de cuidar do outro. Quando a gente reencarna naquele processo. O instinto faz com que a gente comece a adquirir essa ideia, até que a gente reencarna e a gente quer se aproximar um do outro. Então, eu aprendi a controlar o meu organismo numa uma planta que era simples, depois num ser mais elaborado, que foi um mamífero, e depois num ser humano. A diferença é que no ser humano a gente tem um treco chamado consciência. Aí é que dói. Porque o animal não tem consciência de que quando morde alguém está fazendo mal. Mas eu tenho. E a minha consciência vai me cobrar lá no futuro. Quando o cachorro morde meu pé, lá ele não vai numa encarnação assim, puxa, mordi a perna do Assis, tem que reparar essa história. Não. Mas quando o Assis morde o pé de alguém, eu falo assim, caramba, tem que reparar essa história. E lá na frente eu preciso reparar aquilo que eu deixei de fazer ou fiz de mal no passado. Então, as causas anteriores das nossas aflições estão intimamente ligadas à nossa incompreensão daquele momento que nós estávamos vivendo e que esse momento trouxe para nós uma dor no futuro. Se eu fizesse certo, pode ter certeza, agora, nesse momento, eu não estaria passando por o que eu estou passando. Por isso, tem muitos que sofrem bastante e outros que sofrem tão pouco. Chico Xavier tinha tantas mazelas, ele tinha glaucoma, ele tinha problema cardíaco, ele tinha pressão alta, né? Ele parecia aquela música antiga, né? Catapora, culpa, cárie, tétano, afasia, rancor, tricicose, coqueluche, hipocondria, ele tinha tudo quanto era doença. E ele vivia com aquele sorrisinho singelo dele, atendendo as pessoas. Parece que ele não tinha sofrimento, parece que ele não tinha dor, parece que ele não passava por dificuldade, porque ele atendia caravanas e caravanas de pessoas que iam procurar Chico Xavier. Eu estou falando de encarnado. Quantos desencarnados apareceram ali? A tarefa de ajudar faz com que a gente se livre das dores do passado. E aí é o grande segredo da vida. Seja útil. Lembra que eu falei? O bem-estar da humanidade, do ser humano, é agregar valor à humanidade. É caridoso ser bom, é caridoso ser honesto, é caridoso ser justo, é caridoso viver bem. Toda vez que eu faço isso de forma a beneficiar a sociedade, eu estou trabalhando para que aquela sociedade se torne melhor. Porque é muito fácil eu cobrar do político. É muito fácil eu falar assim, mas ele não fez errado, mas eu furo o sinal de trânsito. Mas é pequeno. Aí meu filho vê, assim, meu pai fura o sinal de trânsito, né? Então eu posso furar também no futuro. Fala palavrão, a beça. Aí meu filho fala assim, mas meu pai fala. Pode, é normal. Então, a gente vai cobrando do outro, mas a gente não faz as nossas pequenas tarefas. E elas serão cobradas no futuro. Essa é a ideia que a gente precisa ter. Qual é a minha função aqui? Para que eu sirvo? Para que é que eu sirvo? Porque eu gosto de falar essa história, né? Se eu pegar o celular é para falar, é para eu ligar para alguém. Hoje em dia o celular é um computador, mas é basicamente para falar com alguém. O liquidificador tem a função de triturar o alimento. Se eu pegar, o liquidificador não está triturando o alimento, eu faço o quê? Eu levo no técnico e falo, o liquidificador não está funcionando. O que ele tem? Ele não está triturando o alimento. Meu celular não está ligando, não está fazendo videochamada. Eu levo no técnico e falo, o celular não está fazendo a função dele.
E quando o Assis está estragado? Eu levo no técnico e vou falar para ele o quê? O Assis está estragado. Mas o que ele faz? Qual é a função deles? Não sei. Nós não sabemos a nossa função. Nós não sabemos para que nós fomos preparados. Porque nós não paramos, como estava conversando com a Rosângela mais cedo, para olhar o Evangelho como uma lição de vida. A gente acha que é só um conto do cristianismo antigo, e de Jesus, e dos profetas, e dos reis, daquela história antiga. O Evangelho é uma lição de vida. Todo o pensamento científico, filosófico e religioso está contido ali. Prestem atenção nessa lição para vocês perceberem. Todo o pensamento que estrutura a filosofia está contido ali. Dá uma olhada nisso. Vocês vão perceber que tudo que acontece na nossa humanidade parece que é representada em uma passagem do Evangelho. Tem traição, tem ganância, tem soberba, tem virada de mesa, onde alguém era rei num dia virou plebeu no outro. E o contrário, quando alguém ia ser assassinado pelos seus irmãos num dia e virou chanceler no Egito no outro. A história da humanidade está contada no Evangelho, se a gente souber ler. E qual é a inteligência do ser humano? Se eu sei ler a minha história, eu não vou repetir o erro no presente. Se eu compreender a minha história, eu não vou cometer o meu erro no presente. Então, olhar para dentro de nós e olhar para dentro do seio familiar, ou nas células familiares, ou na estrutura social que eu estou inserido, e falar assim, qual é a função do Assis aqui? Eu sei mais ou menos. Cuidar das minhas filhas, ajudar na educação delas, não trabalho no centro espírita, porque não adianta eu ler o Evangelho, saber de cor determinado assunto, entender revista espírita a Rosângela, eu estou falando da revista espírita, que a Rosângela já falou da revista espírita, eu lembrei que eu li aquilo ali. Se aquilo não dar frutos positivos para a sociedade. Não adianta de nada. É poço, água de poço. Se não está em movimento, se não está sendo consumida, ela apodrece. Não adianta eu ter tanto conhecimento para nada. Quem é mais capacitado? Quem é mais produtivo, vamos dizer assim, melhor? Aquele que pega o pouco que tem e usa, ou aquele que tem muito e usa muito pouco do que tem? Quem é mais útil? Aí a gente olha assim, poxa, Irmão X. Dá uma olhada na obra do Irmão X, né? No livro Voltei. Quando ele chega ali, né? Ele achou que ia chegar no mundo espiritual, encontrar com o André Luiz, almoçar com o Emmanuel, né? E ele se vê opaco, sem luz. Aí ele olha para outra pessoa, mas esse camarada andava lá no centro. Por que ele é iluminado e eu não? Ele fazia, ele trabalhava, ele usava pouco que tinha para fazer as coisas funcionarem. E você? Eu fazia palestras. Muito bom. E? Eu fazia palestras. E? Não, mas as palestras eram boas, né? Mas preciso de mais. Senão a coisa perde sentido. Então, de forma que era isso que eu tinha que passar para vocês, né? Eu gosto de deixar isso bem claro. Não é o que Jesus quis dizer, não é o que o Evangelho quis dizer. É o que o Wagner Assis conseguiu extrair daquilo que leu. Pode ter certeza, se vocês lerem ali, vocês vão encontrar muito mais coisas, muito mais riqueza de detalhes, e às vezes vão desenvolver esse assunto muito mais brilhantemente do que eu fiz. Podem ter certeza. Então, todos nós temos capacidade de procurar no Evangelho algumas lições para a nossa vida. E esse trabalho que vocês estão inseridos, de estudar o Evangelho, de estudar os livros, é essencial para que no momento mais oportuno vocês saibam o que fazer. Ninguém pode dizer assim, caramba, agora que houve uma briga aqui na família, eu vou ficar com raiva de fulano. Não. Eu tenho que ser o conciliador. Quando uma dor bate à minha porta, já entendi, Senhor. Vou passar com isso sem reclamar e vou fazer da melhor forma possível. Não adianta ficar me lamentando. A lamentação faz com que você não evolua, você não aprenda com a lição. Eu participei de um encontro de juventude, muitos anos atrás, bastante, né? Porque eu já sou meio velhinho, que foi lá em Petrópolis. Acho que era
18 lá, acho que era 18, Polo 18, Polo 11, não lembro mais. E no final, as pessoas tinham que fazer uma poesia, quem quisesse fazer uma poesia e tal. E naquele dia me veio uma inspiração. Eu tenho certeza que não é minha. É muito longa, mas a terra está pronta. Arai era o tema dessa comédia. E eu falei assim, me veio na cabeça, eu peguei a caneta e escrevi. Eu vou recitar só um pedacinho dela, né? Porque ela é bastante grande. Ela diz assim: "Ah, meu Deus, se eu soubesse, quando estava desolado, teria recorrido à prece para estar ao seu lado. Buscaria o teu amor, não teria tanto medo, viria que sou capaz, herdeiro dos seus segredos. Ah, meu Deus, se eu soubesse que aliviaria que abrandaria a dor, tomava do seu arado e espalhava o teu amor." Se a gente entender que a gente está com o arado divino na mão, quando a gente tem a doutrina, a gente vai arar por aí. A gente vai fazer com que todo mundo que encontre conosco receba uma lição. Que Jesus possa nos abençoar, nos ajudar a lidar com as nossas aflições, com as nossas dores, mas também ajudar a lidar com as aflições e as dores daquela comunidade onde nós estamos inseridos. Muito obrigado. Obrigado, Rosângela. Obrigado a vocês que ouviram aí esse período aí, tá bom? E me desculpe se eu me alonguei muito, tá bom? Obrigado, Rosângela. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meu amigo Wagner. Realmente foi maravilhoso você ouvir esse seu depoimento, né? Que é um depoimento muito similar a muitos de nós, esse fato da sua família, né? E realmente é uma coisa que nos machuca muito, muito. E às vezes a gente leva durante muito tempo essa dor conosco e depois a gente percebe que realmente não vale a pena. O que a gente tem que fazer é buscar ajudar aqueles que a gente ama e que passam por momentos difíceis, né? Mas às vezes a gente perde tantos anos carregando aquela dor, né? Achando que é o mais infeliz do mundo. É verdade. Essa questão da Carrega um caixão cheio de pedra, que não serve para nada. gente, né? Então, quando a gente se desfaz desse peso, é que a gente percebe, olha para trás e diz, meu Deus, quanto tempo perdido, mas também é uma lição aprendida, né? Então, a gente agradece muito a você por essa noite, realmente as reflexões foram ótimas, eu tenho certeza que todo mundo aqui se viu um pouquinho nessas suas reflexões. Todos nós temos alguma coisa, né? O Alberto está dizendo aqui que ele agradece pelas suas reflexões dessa noite e manda um Obrigado. fraternal abraço. Então, meus irmãos, tenho certeza que nós estamos assim mais confortados, mais esclarecidos, depois de ouvir o nosso irmão Wagner, desse tema tão importante para todos nós que estamos aqui nessa caminhada, né? Buscando construir um futuro melhor. E lembrando a ele que a grande parte do grupo que se encontra aqui são trabalhadores, são ou foram trabalhadores do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Conhecemos bastante a trajetória desse querido irmão, né? Que ao longo do tempo vem nos resgatando, nos convidando ao trabalho. Então é Que muito bom bom aí. ver você falar de Jesus, nosso querido irmão, companheiro de jornada, que tanto tem nos ajudado até hoje. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, mais uma vez agradecendo ao Wagner, pedindo a Deus que abençoe o nosso irmão, a sua família, o seu trabalho, seus bons propósitos cristãos, e que ele possa sempre estar labutando nessa seara de Jesus que é tão grande, mas que ainda tem necessidade de bons trabalhadores, que ele possa se manter firme nesse seu ideal. E, para encerrar a nossa reunião de hoje, eu vou pedir à nossa irmã Verinha. Verinha, por favor, pode fazer a nossa prece de agradecimento? Então, que sejamos ferramentas úteis no arado do Cristo, que possamos ver as nossas dificuldades como oportunidades e que possamos aprender com cada irmão que passa na nossa caminhada.
Me tocou muito fundo a história do nosso companheiro, porque também tive que buscar meu padrinho em botequim. E ele era uma pessoa maravilhosa. Foi o pai que eu conheci. E tirando a bebida, ele foi assim brilhante. Uma pessoa a quem eu agradeço muito. Então, tive a oportunidade hoje de, mais uma vez, agradecê-lo, agradecer a oportunidade dessa doutrina maravilhosa, desses companheiros que nos trazem esse ensinamento, que nos levam, né, a tantas reflexões, a todos que passam na nossa vida, né? Nossos parentes, nossos familiares. Quando a gente é criança, a gente realmente não entende, né? Mais uma vez, me lembrando da história, né? Minha mãe ficou com meu irmão e não ficou comigo. Por que que eu fui criada pela madrinha e não pela minha mãe? E hoje eu só consigo ter gratidão. Então, que a gente possa agradecer infinitamente a esse Mestre Jesus, porque tudo está certo do jeito que está. Que a gente tenha essa clareza, que a gente consiga, nessas reflexões, agradecer muito, muito, muito a nossa vida, essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, estudando e conhecendo essa doutrina de amor. Obrigada a todos, obrigada, Jesus, obrigada, companheiro Wagner, por tanta emoção no dia de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Fica conosco agora e sempre. Meus irmãos, depois dessa noite, realmente, né? Todos nós nos vimos tocados, todos nós temos um pouquinho dessas histórias, e graças a Deus nós estamos aqui, renovados, mais compreensivos, mais amorosos. Que Deus abençoe a todos nós, que a sua misericórdia esteja sempre a nos envolver e que possamos sempre ter essa doutrina a nos esclarecer sobre essas verdades que tocam os nossos corações. Bom, Wagner, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Bom, Assis. Obrigado por deixarem eu participar dessa. Gratidão, Assis, por tudo. Lembra do Aristides Silva? Lembro de fazer curso com você. Você foi do Legionária comigo também. É verdade! É que eu tô vendo só um. Inês, da Odaleia, ó, coração. Um grande abraço para a senhora, viu? Odaleia também vai gostar muito da palestra. Beijos. Um beijo, passa para ela. um beijo para gente. Obrigada vocês. aí. Uma boa Boa noite noite a todos. paz. Boa noite. Obrigado por essa Boa noite noite. de muita Beijo a luz. todos. Gratidão. Boa noite a Muita todos. paz e luz. Beijo para todos, beijo para todos.